TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Hoje a gente tem o resumo da semana. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela. Tem nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso WhatsApp, DDD 24 992483167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Você acompanha que juros altos travam crédito para 80% das indústrias brasileiras, é o que aponta a Confederação Nacional da Indústria. Você vai ver também que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio reforça o alerta que o uso de medicamentos falsificados pode causar sérios riscos à saúde e orienta a população sobre como identificar possíveis fraudes na hora da compra. E você vai ver também que Defesa Civil do Estado fortalece resposta a desastres com postos avançados de ajuda humanitária. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente vai para o nosso jornal, vamos ver o que é destaque no Petropolitano, lembrando que essa edição do nosso jornal é edição de fim de semana e você encontra nas bancas apenas R$ 2 aqui na nossa região. E ali o destaque é a reunião dá início ao planejamento da Bahnfest. Edição de 2026 contará com novidades para o público. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis já está organizando a Bahnfest. E aí a Prefeitura reuniu entidades ligadas a diversos setores econômicos de Petrópolis para antecipar o planejamento do maior evento da cidade, a Bahnfest. O encontro tratou do Abrace a Bauer, concurso que premia as melhores decorações de lojas e bares, restaurantes e hotéis com a temática alemã. O objetivo foi discutir medidas que podem ser adotadas para estimular mais estabelecimentos a participarem da iniciativa e, dessa forma, ampliar o clima de festa na cidade. Temos também ali nas Petropolitanas, Petrópolis tem mais de 18 mil cadastros no Bolsa Família. É muita coisa, né? Pagamentos superam os 12 milhões de reais por mês. Vamos agora ver o que é destaque na nossa página 23, porque por lá, a Prefeitura apresenta plano para acabar com contratações por RPA. Pois é, a Justiça já tinha determinado isso há bastante tempo e agora, finalmente, a Prefeitura apresentou esse plano. Eu vou ler um trechinho aqui, porque esse documento entregue à Justiça, prevê concursos, processos seletivos e também projetos de lei. A Prefeitura de Petrópolis apresentou à Justiça um plano de ação para encerrar todas as contratações por RPA no município. A medida atende a uma determinação judicial dentro de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, que questiona o uso contínuo desse tipo de vínculo na administração pública. Além do plano, o município também anexou aos autos uma proposta de projeto de lei que proíbe definitivamente novas contratações por RPA, salvo em situações excepcionais, como urgência ou emergência. A informação foi trazida por um veículo de notícias de Petrópolis e confirmada pela equipe do jornal Correio Petropolitano. E aqui você confere essa reportagem completa. Você pode ir às bancas, como eu falei um pouquinho antes, apenas R$ 2 e conferir essa reportagem. E nas nossas redes sociais também, no nosso site.
Temos ali, Prefeitura abre matrículas para a EJA 2026, ainda nessa página, isso ali embaixo. Então, a Prefeitura deu início ao período de matrículas para o EJA, referente ao ano letivo de 2026. A iniciativa visa garantir o retorno à sala de aula para quem não concluiu os estudos na idade regular, oferecendo vagas que vão da alfabetização até o 9º ano do ensino fundamental. Na nossa página 24, o setor de saúde impulsiona novos negócios em Teresópolis. O levantamento é da Junta Comercial do Estado do Rio. Ali no Correio Serrano, Águas da Imperatriz abre vagas para trainee em Teresópolis. Agora a gente vai para a página 25, ver o que é destaque por lá no nosso Serrano, porque fala que vítimas da tragédia de 2011 ainda vivem com aluguel social de R$ 500. Olha só, benefício estadual está congelado há mais de 15 anos para parte das famílias. Então, gente, mais de 15 anos depois da tragédia de 2011 na região serrana, famílias que perderam suas casas em Petrópolis continuam recebendo o mesmo valor de aluguel social por parte do governo do estado, R$ 500. Sem qualquer reajuste ao longo desse período, o benefício hoje é considerado insuficiente até para os aluguéis mais baratos da cidade. Por parte do município, o último reajuste foi feito em 2021 e desde então as vítimas da tragédia recebem R$ 550 dos cofres municipais, totalizando aí R$ 1.050. A gente também tem uma reportagem, alerta aí, porque o início do ano costuma trazer desafios adicionais para os bancos de sangue do país. Pode voltar aqui comigo, Caio. No Banco de Sangue Santa Teresa, a redução no número de doações vem sendo agravada, também pelas fortes chuvas de verão, que muitas vezes dificultam o deslocamento dos doadores. Esse movimento ocorre justamente quando os estoques precisam ser mantidos em níveis seguros para atender uma demanda contínua por transfusões. Vamos ver. O Banco de Sangue destaca que, além do impacto das férias, as chuvas típicas do verão também contribuem para a redução no comparecimento de doadores aos bancos de sangue, fator que dificulta ainda mais a reposição dos estoques. Esse cenário acende um sinal de alerta para a manutenção do atendimento seguro a pacientes que dependem diariamente de transfusões. Apesar da diminuição no número de doações, os pacientes com doenças crônicas, as pessoas em tratamento oncológico e os procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência continuam demandando bolsas de sangue ao longo de todo o ano. De acordo com a instituição, todos os tipos de sangue são fundamentais para manter o atendimento seguro dos hospitais, mas neste momento a principal necessidade é para os tipos O negativo, O positivo, A negativo e também A positivo, que estão apresentando estoques mais críticos. O Banco de Sangue Santa Teresa ressalta que as doações podem ser feitas diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que renovação automática de Carteira Nacional de Habilitação beneficia 300 mil pessoas na primeira semana. E você vai ver também que o Ministério dos Esportes abre inscrições para o programa Bolsa Atleta 2026. A gente volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E medicamentos falsificados colocam em risco a vida de milhares de pessoas em todo o país. Sem o princípio ativo correto, esses produtos podem comprometer tratamentos e agravar doenças. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio reforça o alerta e orienta a população sobre como identificar possíveis fraudes na hora da compra. Há uma estimativa da OMS que 1 em cada 10 medicamentos comercializados em países de baixa ou média renda é falsificado ou tem algum tipo de adulteração ou baixa qualidade. O debate sobre medicamentos falsificados tem ganhado espaço até mesmo em produções audiovisuais. Fora da ficção, o problema é real e preocupa as autoridades sanitárias. Remédios adulterados podem não conter o princípio ativo necessário ou apresentar substâncias em quantidade inadequada, o que coloca em risco a saúde do paciente. Sem o princípio ativo presente, o paciente faz o tratamento, ele segue a orientação médica, a posologia e, no entanto, não observa melhora. Pelo contrário, a evolução da doença com a piora significativa e, se nada for feito, pode até evoluir para o óbito. As falsificações estão cada vez mais sofisticadas, mas alguns detalhes ainda podem ajudar o consumidor a identificar irregularidades. Para reduzir esses riscos, a recomendação é clara: comprar medicamentos apenas em estabelecimentos regularizados e observar atentamente a embalagem, o rótulo e a procedência do produto. A falsificação não era tão comum, vem se tornando mais comum à medida que vem surgindo medicamentos com custo mais elevado, né, e, portanto, mais interessantes para os falsificadores. Segundo a vigilância sanitária, é importante observar se o lacre da embalagem está intacto, se houve mudança de cor, formato ou tamanho e se o lote e a validade estão legíveis na embalagem. O lote e validade tem que ser os mesmos na embalagem externa e na embalagem interna, porém, alguns laboratórios têm pequenas diferenças do número de lote interno e externo e, às vezes, tem adição ou redução do número total, né, acrescentando ou retirando letras
ou números, mas a maior parte da numeração vai ser igual. Outros sinais de alerta são embalagens danificadas, códigos de barras mal impressos e a ausência de dispositivos de segurança usados pelos fabricantes. O número de registro do Ministério da Saúde também deve constar no rótulo. E comparar o número de registro que aparece como um número que vem logo a seguir das letras MS, né, que é o registro do Ministério da Saúde. E aí, comparando no site da Anvisa, é possível verificar se ele tem registro de fato. O preço também pode indicar irregularidade. Medicamentos têm valores regulados e grandes diferenças em relação à média do mercado devem levantar suspeitas, principalmente no caso de remédios de alto custo, que são os mais visados por falsificadores. O preço dos medicamentos ele é regulado pela CIMED, que é um setor da Anvisa, então ele não pode variar demais. Se o preço estiver muito diferente, muito discrepante do preço, que é mais ou menos uma média, e a pessoa que compra, que faz uso rotineiro, normalmente tem a percepção da média de preço que seja, se estiver muito discrepante, muito abaixo, há de se ter cuidado. Na internet, o risco pode ser ainda maior. A legislação permite a venda online apenas por farmácias que possuam loja física e apresentem informações como CNPJ, responsável técnico e autorização da Anvisa. Se há um site de uma determinada farmácia vendendo medicamentos, nesse site tem que constar informações que possam identificar a farmácia, sem dúvida, né, indubitavelmente, e que tenha inclusive o endereço da loja física dessa farmácia. Ao suspeitar de um medicamento falsificado, a orientação é suspender o uso, procurar um médico imediatamente e comunicar o fabricante às autoridades sanitárias. Além disso, a fiscalização é uma das principais ferramentas para combater esse tipo de crime. No caso do consumidor desconfiar do medicamento falsificado, ele pode notificar as autoridades sanitárias. Pode tanto ser a municipal, quanto a estadual, quanto a federal, no caso a Anvisa, né? Em tempos de excesso de informação, a Secretaria de Estado de Saúde reforça: a orientação médica é insubstituível. A automedicação e a compra de medicamentos sem procedência colocam a saúde em risco. Tratar doenças exige cuidado, responsabilidade e, acima de tudo, segurança. E o uso das chamadas canetas emagrecedoras, que são medicamentos injetáveis criados para o tratamento do diabetes tipo 2, tem se popularizado em todo o país. Mas o que ainda muita gente vê como solução rápida para perder peso pode sim trazer riscos à saúde quando usado sem orientação médica. Olha só. O debate sobre as canetas emagrecedoras ganharam força nos últimos anos com a popularização desses medicamentos, indicados principalmente para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Eles também podem ser utilizados em casos específicos de sobrepeso, mas sempre após avaliação médica. A Secretaria de Estado de Saúde faz um alerta, já que o uso indiscriminado pode trazer sérios riscos à saúde. Muito importante a gente pensar sobre os riscos do tratamento da obesidade em pessoas que não têm indicação para isso. É muito comum a gente ver, tanto no dia a dia quanto nas redes sociais, pessoas que têm peso normal e que usam medicamentos para perda de peso, levando a uma magreza extrema. Segundo a especialista, o uso sem orientação pode levar a complicações hormonais, principalmente quando o paciente atinge um peso muito abaixo do ideal. Entre os efeitos colaterais mais comuns estão enjoo e outros sintomas gastrointestinais. A indicação do uso das canetas vai ser principalmente a obesidade e o diabetes, e também em alguns casos de sobrepeso, principalmente quando o cálculo do IMC, que é o peso pela altura ao quadrado, é acima de 27, em associação a outras condições associadas. A médica também chama atenção para a venda irregular desses medicamentos, que devem seguir normas específicas. Então é importante o paciente saber que a gente precisa seguir a regulamentação da Anvisa e fazer a compra dos medicamentos na própria farmácia, nas grandes redes, e não comprar o medicamento manipulado direto com o médico. Então, ter esse cuidado. No Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde e gerida pela Fundação Saúde, o acompanhamento é feito ao longo de todo o tratamento. O objetivo vai além da perda de peso e inclui o controle de fatores de risco e outras doenças associadas à obesidade. A experiência da paciente Viviane da Silva Moreira mostra como o acompanhamento adequado faz a diferença.
Após a terceira gravidez, ela chegou a pesar mais de 300 quilos, o que comprometeu a mobilidade, a saúde como um todo e até o desempenho dela no trabalho. Hoje, com 167 quilos, Viviane segue em tratamento e se prepara para a cirurgia bariátrica. Antes da pandemia, eu tive depressão. Eu tive uma depressão, eu tive surto diabético e não consegui mais voltar ao normal. Comecei a ficar com dificuldade na perna direita para andar, se locomover. O recado dos especialistas é claro: emagrecer com saúde exige acompanhamento, paciência e responsabilidade. O uso consciente das canetas emagrecedoras pode trazer benefícios, mas somente quando feito com orientação médica. E o levantamento inédito realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio revela a dimensão do sofrimento psíquico que tem batido as portas da rede de emergência fluminense. Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, as 27 unidades de pronto atendimento da gestão estadual registraram aproximadamente 170 mil atendimentos relacionados a sintomas que demandaram suporte em saúde mental. Neste Janeiro Branco, mês dedicado à campanha de conscientização sobre a saúde mental, a análise evidencia o volume das queixas emocionais e psicológicas que chegam diariamente aos serviços de emergência. Extraídos do sistema eletrônico de prontuários, os números mostram uma escalada preocupante. Em 2023, foram realizados 50.624 atendimentos. Em 2024, 60.058. E em 2025, 64.400. Os principais quadros relatados pelos pacientes foram ansiedade generalizada, transtorno do pânico, insônia não orgânica e estresse pós-traumático. E a gente viu que nos últimos 3 anos, de 2023 até 2025, foram quase 170 mil atendimentos motivados por sintomas relacionados à saúde mental. Na visão do superintendente de unidades próprias e pré-hospitalares da Secretaria, Leandro Troncoso, os dados acendem um alerta para a sobrecarga emocional crescente que tem chegado às emergências, evidenciando uma epidemia silenciosa. O recorte de gênero e faixa etária mostra um retrato ainda mais sensível desta crise. São as mulheres entre 20 e 29 anos que concentram o número de atendimentos nas UPAs estaduais. Entre 2023 e 2025, houve um aumento de 38% no número de ocorrências neste grupo. A gente pode pensar que a mulher ela tem uma sobrecarga hoje em dia de trabalho, com afazeres domésticos, cuidados com a família e, além disso, a mulher busca atendimento mais precocemente do que o homem, né? Então, a gente tem um registro maior de atendimento de mulheres de uma forma geral. O cenário se agrava ao observar o dado específico de lesões autoprovocadas e intoxicações intencionais por medicamentos ou substâncias químicas. Em 3 anos, dos mais de 169 mil casos, 3.428 foram atendimentos nas UPAs da rede estadual com esse perfil. Entre os casos mais graves, cerca de 4.509 pacientes precisaram ser internados para ficar em observação. O levantamento apontou ainda 6 óbitos nas UPAs relacionadas a episódios críticos de saúde mental. Nas unidades de pronto atendimento, esse paciente ele vai ser atendido por uma equipe multiprofissional, né, com um olhar cuidadoso sobre esse paciente, para que eles tenham um encaminhamento correto, um desfecho favorável, né? E por isso é tão importante uma integração da rede. Além da capacitação técnica, a Secretaria também promove reuniões intersetoriais com outras pastas e municípios, com o objetivo de articular a rede de atenção primária com os serviços especializados, como os centros de atenção psicossocial. A ideia é garantir suporte técnico contínuo para os casos que exigem intervenção especializada, indo além do atendimento emergencial. E o mercado financeiro reviu para baixo as expectativas de inflação no país em 2026. Divulgado na última segunda-feira pelo Banco Central em Brasília, o boletim Focus projeta que o índice de preços ao consumidor amplo vai fechar o ano a 4,02%.
O IPCA é o índice que serve de referência para a inflação oficial do país. Para 2027 e 2028, as projeções de inflação permanecem estáveis há 11 semanas consecutivas em 3,8% e 3,5% respectivamente. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para 2025 e 2026 é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Os demais índices anunciados pelo Boletim Focus apresentam estabilidade na comparação com as semanas anteriores. No caso da taxa básica de juros, o mercado financeiro mantém os 12,25% estimados para o final de 2026, percentual calculado a 4 semanas consecutivas. Atualmente, a Selic encontra-se em 15%, o maior nível desde julho de 2006, quando atingiu 15,25%. E uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que os juros elevados continuam sendo o principal obstáculo para o acesso ao crédito no país. O levantamento aponta que 8 em cada 10 indústrias enfrentaram dificuldades para financiar suas atividades. De cada 10 empresas industriais brasileiras, 8 tiveram dificuldades para obter crédito. É o que mostra a sondagem especial Condições de Acesso ao Crédito em 2025, divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria, com apoio da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Entre as empresas que buscaram crédito de curto ou médio prazo de até 5 anos, 80% apontaram os juros altos como principal entrave. Em seguida, aparecem a exigência de garantias reais, como imóveis ou máquinas, citada por 32%, e a falta de linhas de crédito adequadas às necessidades das empresas, mencionada por 17%. No crédito de longo prazo, acima de 5 anos, o cenário é semelhante. 71% dos industriais atribuíram as dificuldades aos juros elevados, 31% às exigências de garantias e 17% à ausência de linhas compatíveis com o projeto de investimento. Segundo a CNI, a política monetária restritiva tem impacto direto no financiamento. Com a taxa Selic em 15% ao ano e juros reais em torno de 10%, o crédito fica mais caro e desestimula investimentos em expansão e inovação. A Selic elevada também reduziu a busca por crédito. Nos 6 meses anteriores à pesquisa, 54% das empresas não procuraram crédito de longo prazo e 49% deixaram de buscar financiamento de curto ou médio prazo. Apenas 26% contrataram ou renovaram crédito de curto prazo, percentual que cai para 17% no crédito de longo prazo. As dificuldades são ainda maiores nos financiamentos de longo prazo. Quase 1/3 das empresas que tentou esse tipo de crédito não conseguiu aprovação. No curto ou médio prazo, cerca de 20% também não obtiveram sucesso. A sondagem especial ouviu 1.789 empresas industriais entre os dias 1º e 12 de agosto de 2025. Do total, 713 são de pequeno porte, 637 de médio porte e 439 de grande porte. E o Tribunal Superior Eleitoral publicou na última semana 12 minutas com propostas de alterações nas regras para as eleições 2026. As mudanças tratam de calendário eleitoral, manifestações na pré-campanha, pesquisas eleitorais, critérios para distribuição de recursos eleitorais e responsabilidade pela remoção de conteúdos digitais com ataques ao processo eleitoral. Olha só. Desde o dia 19 de janeiro, qualquer cidadão ou entidade que queira opinar sobre as regras para as eleições 2026 pode usar um formulário eletrônico para enviar contribuições. As sugestões vão ser recebidas até o dia 30 de janeiro. Terminado o prazo, o TSE deverá selecionar as melhores propostas para serem apresentadas em uma série de audiências públicas marcadas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas
plataformas de redes sociais por conteúdos que promovam ataques ao processo eleitoral. O ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE, propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações mesmo sem autorização judicial. Pela lei das eleições, o plenário do TSE tem até 5 de março do ano eleitoral para debater e aprovar todas as normas. Conforme determinado pela Constituição, o primeiro turno das eleições 2026 vai ocorrer no dia 3 de outubro, primeiro domingo do mês, e o segundo turno em 31 de outubro, último domingo. Neste ano, os eleitores devem votar para presidente, governador e senador, além de deputados federal, estadual e distrital. E o Programa de Renovação Automática da Carteira Nacional de Habilitação, regulamentado por uma medida provisória de 2025, beneficiou 323 mil condutores na primeira semana de validade. Foi o que informou o Ministério dos Transportes. A medida inclui aqueles que estão no Registro Nacional Positivo de Condutores e economizou aí 226 milhões de reais que seriam pagos em taxas, exames e custos administrativos. A maior parte dos beneficiados são motoristas com a CNH de carteira B, exclusiva para carros, com 52% das renovações automáticas. Os condutores com a licença B, que permite dirigir carros e motocicletas, foram 45% dos beneficiados, e aqueles que dirigem somente motos, a carteira A, somaram 3% das renovações automáticas. Os demais são condutores profissionais, ou seja, das categorias C e D. Para fazer parte do Registro Nacional Positivo de Condutores, o motorista não pode ter tido registro de infrações de trânsito nos últimos 12 meses e deve realizar o cadastro no aplicativo por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Lembrando que a CNH de quem tem menos de 50 anos precisa ser renovada a cada 10 anos atualmente. Vale destacar que alguns grupos de motoristas não têm direito ao processo automático e devem continuar procurando os Detrans estaduais. Esse é o caso de motoristas com 70 anos ou mais que precisam renovar o documento a cada 3 anos. Também é o caso daqueles que tiveram a validade da CNH reduzida por recomendação médica em caso de doenças progressivas ou condições que demandem acompanhamento contínuo de saúde, além daqueles com documento vencido há mais de 30 dias. E para os motoristas com mais de 50 anos, que precisam renovar a CNH a cada 5 anos, o processo automático será permitido uma única vez. E um projeto de lei desenvolvido no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte do Rio, tem ajudado mulheres em tratamento contra o câncer a recuperar a autoestima e a identidade. A iniciativa arrecada mechas de cabelo para a confecção de perucas, que são doadas a pacientes oncológicas. O projeto foi de grande importância, nós já tivemos algumas colaboradoras que já participaram, né, do projeto Fios da Alegria, doando seus cabelos, e é uma importância para a mulher que não tem cabelo por causa do câncer, né, por causa da quimioterapia, da rádio, que faz os fios caírem. Porque a identidade da mulher, né, a vaidade da mulher é ter o cabelo. Perder os cabelos durante o tratamento contra o câncer é uma das fases mais difíceis para muitas mulheres. A mudança na aparência afeta diretamente a autoestima e a forma como elas se reconhecem. Pensando nisso, o Hospital Estadual Getúlio Vargas criou o projeto Fios da Alegria, que transforma doações de cabelo em perucas para pacientes em tratamento. Quando começam os fios a cair, foi o que aconteceu com a Evandra, e ela ficou muito angustiada e ela procurou a gente, porque ela não se via, ela não se reconhecia no espelho sem os cabelos dela, e ela tinha os cabelos compridos. A iniciativa é desenvolvida pelo Núcleo de Educação Permanente do hospital e foi idealizada pelo coordenador do setor, que também realiza os cortes dos cabelos doados. As mechas arrecadadas são enviadas para uma associação especializada na confecção das perucas. Vale destacar que desde a criação do projeto em 2022, já foram arrecadadas 118 mechas de cabelo. O colaborador que tiver interesse de doar, né, fazer essa doação dessas mechas, ele procura o Núcleo de Educação Permanente ou o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento e faz um agendamento, né? Agendamos toda sexta-feira o corte dessas mechas. Uma das beneficiadas pelo projeto trabalha no próprio hospital. Após enfrentar um câncer raro no seio e passar por quimioterapia, ela conta como a peruca foi fundamental para recuperar a autoestima durante o tratamento. Hoje eu estou curada, hoje eu não tenho nada
entre todas, eu não vou precisar tomar remédio nenhum, medicamento nenhum, nem comprimido, nada. Nada. Até a imunidade, tudo minha está bem melhor, graças a Deus. Eu não tenho mais nada. Além de receber a peruca do projeto, Evandra também ganhou outras 2 da irmã. A decisão foi doar para que outras mulheres pudessem viver a mesma transformação. Agora que meu cabelo cresceu, eu vou doar para esse projeto Fio da Alegria, para poder incentivar as outras mulheres, né? Com essa peruquinha que eu usei e com meu cabelo crescendo, estou muito feliz, e para elas também, incentivar elas. As mechas arrecadadas no hospital são enviadas para a Associação Laços de Amor em Volta Redonda, que atua de forma voluntária há mais de 12 anos na confecção de perucas para pacientes oncológicas em vários estados do país. Atualmente, cerca de 20 costureiras voluntárias se revezam na produção das perucas, com uma média de 50 unidades confeccionadas por mês. Para cada peruca, são necessárias pelo menos 3 mechas de cabelo com, no mínimo, 15 centímetros, que passam por um processo de higienização e separação por cor e textura. Mais do que fios de cabelo, o projeto Fios da Alegria entrega acolhimento, força e a chance de recomeçar para mulheres que enfrentam uma das batalhas mais difíceis da vida. E começou na última segunda-feira as inscrições para o SISU 2026. O programa do Ministério da Educação oferece vagas de graça em universidades públicas de todo o país. E nesta edição traz uma novidade. Candidatos poderão concorrer usando notas de até 3 edições do Enem. As inscrições para o SISU 2026 começam nesta segunda-feira, dia 19, e seguem até a próxima sexta, dia 23. O processo seletivo é destinado ao ingresso em cursos de graduação gratuitos em instituições públicas de ensino superior. A principal novidade desta edição é que o sistema passa a considerar as notas das 3 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, 2023, 2024 e 2025. O próprio sistema vai selecionar automaticamente a melhor média ponderada do candidato de acordo com o curso escolhido. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na aba do SISU. Cada candidato pode escolher até 2 opções de curso e não há cobrança de taxa. No momento da inscrição, também é obrigatório o preenchimento do cadastro socioeconômico. Ao todo, são mais de 274 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos, oferecidos por 136 instituições públicas em 587 cidades do país. Vale destacar que esta é a maior edição da história do SISU em número de instituições participantes. Mais de 73 mil vagas são destinadas a cursos presenciais de licenciatura. Quem optar por essas formações poderá participar do programa PED Meia Licenciaturas, que oferece incentivo financeiro mensal de R$ 1.050. O SISU 2026 terá apenas uma etapa de seleção e reúne em um único processo vagas para o primeiro e segundo semestres do ano letivo. O candidato não escolhe o semestre de ingresso, que terá definido conforme a nota obtida. O sistema também considera as ações afirmativas previstas nas leis de cotas e nas regras específicas de cada instituição. Candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública devem indicar no ato da inscrição as modalidades de concorrência às quais têm direito. E você vai ver depois do intervalo que Nova Friburgo tem aumento de 15% na abertura de empresas em 2025. E mais, Guarda Civil Municipal de Teresópolis terá treinamento de armas menos letais. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. Durante a noite de segunda-feira, madrugada e manhã da última terça-feira, fortes chuvas foram registradas em Petrópolis. Em um boletim divulgado ainda na manhã de terça-feira, a Defesa Civil tinha divulgado que tinham sido registradas 6 ocorrências no município, entre deslizamentos e quedas de árvores, mas nenhum registro grave. Vamos conferir. Na manhã desta terça-feira, a queda de uma árvore na rua Luiz Imbriose, no Caxambu, impactou a operação dos ônibus da linha 112 Valdemar Ferreira da Silva. Na região do Rocio, outra árvore caiu e impactou na operação do serviço por cerca de 3 quilômetros. Por conta disso, o coletivo está atendendo somente até o cruzamento da estrada com o Vale das Princesas. Além disso, um alagamento na rua Madre Francisco Pia, na altura do Campo do Serrano, fez com que o coletivo fosse desviado pelas ruas Mosela, Professor Monken e Major Sérgio, sentido bairro. Já no sentido centro, o ônibus está seguindo pelas ruas Major Sérgio, Mosela e Carlos Gomes. Na rua Bartolomeu Guzmão, uma árvore de grande porte caiu, com galhos atingindo as residências da região. Segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 6h30 da manhã, em menos de 24 horas, foram registrados 97 milímetros no pluviômetro situado no Independência e cerca de 100 milímetros no bairro Vila Felipe. Devido a essa previsão de chuva forte, na tarde de segunda-feira, como medida preventiva, a Defesa Civil abriu 15 pontos de apoio na cidade, que foram desmobilizados por volta de 7h30 da manhã desta terça-feira. Passamos de 100 milímetros, tanto no Vila Felipe, também no Independência. As fortes chuvas foram registradas em diversos pontos na cidade, como Centro, Alto da Serra, Retiro, Jardim Salvador e Alto da Serra. Para esta terça-feira, a previsão ainda é de chuva. Nós temos a previsão para hoje de chuva mais contínua, de intensidade moderada a ocasionalmente forte ao longo do dia de hoje. A Defesa Civil reforça a importância de que os moradores em áreas de risco mantenham uma atenção redobrada. De acordo com o cenário meteorológico, foi disponibilizado os 15 pontos de apoio. Importante que você cadastre seu telefone enviando um SMS por 4099 com o CEP da sua residência e que você acompanhe os avisos da Defesa Civil através dos canais oficiais da Prefeitura ou na página da própria Defesa Civil.
Com o aumento das chuvas típicas do verão, a Defesa Civil de Petrópolis reforça uma série de ações preventivas e de monitoramento para reduzir riscos de alagamentos e deslizamentos. O trabalho envolve tecnologia, atuação em campo e orientação direta à população. Durante o período de chuvas de verão, a Defesa Civil atua no monitoramento 24 horas das condições meteorológicas. Entre os mecanismos de acompanhamento estão os radares meteorológicos, os pluviômetros e fluviômetros, que medem o volume de chuva e o nível dos rios. Além disso, cancelas automáticas ajudam a prevenir acidentes, interrompendo o tráfego de veículos do Quitandinha até o centro histórico sempre que há necessidade. Tem o radar banda X que chegou para a cidade, né? Ele está em fase de teste, em fase de calibragem, que vai ser um legado que vai ser deixado também com o radar de Petrópolis, auxiliando no monitoramento e, consequentemente, sendo utilizado para informar a sociedade sobre as condições hidrometeorológicas. Além da tecnologia, os trabalhos também acontecem diretamente nas comunidades. As equipes realizam vistorias frequentes em áreas de risco, acompanhando encostas, rios e pontos sujeitos a alagamentos. Quando necessário, a Defesa Civil emite alertas, aciona sirenes e orienta os moradores sobre a necessidade de deixar as casas em que estão de forma preventiva. Rotas de fuga previamente mapeadas também indicam caminhos seguros até pontos de apoio e abrigos. A sociedade é treinada, né, a partir desse mapeamento, junto com os agentes comunitários, né, os NUDECs, e tem placas dentro da comunidade, indicando por seta o trajeto que ela tem que percorrer até o ponto de apoio, que majoritariamente o ponto de apoio, na sua grande totalidade, são escolas da municipalidade. A população também tem papel fundamental nesse processo. A Defesa Civil orienta que moradores de áreas vulneráveis fiquem atentos aos avisos oficiais, respeitem os alertas sonoros e sigam as orientações das equipes. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199. A prevenção e a informação são as principais ferramentas para salvar vidas durante o período de chuvas intensas. Então a gente entende que informar de forma antecipada a sociedade é ter a oportunidade de ter a informação e agir dentro dos protocolos e do direcionamento da municipalidade, seja na Defesa Civil, que é o órgão principal, ou pelos canais da Prefeitura. A Secretaria de Estado de Defesa Civil implantou desde a última semana postos avançados de ajuda humanitária com o objetivo de otimizar o tempo de resposta nas primeiras horas após a ocorrência de desastres. A iniciativa busca garantir atendimento assistencial imediato à população afetada, nesse período considerado crítico para a preservação de vidas e a mitigação de danos. Vamos ver. Os postos funcionam como depósitos avançados de pronta resposta, permitindo que os recursos cheguem rapidamente às áreas impactadas até a chegada de reforços logísticos de maior vulto, oriundos do Centro de Distribuição Centralizado da Defesa Civil Estadual. A estratégia operacional consiste na instalação de contêineres logísticos de unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, previamente selecionadas por sua localização estratégica. A medida reduz significativamente o tempo de resposta e assegura o suporte inicial necessário em situações de emergência. Após a análise técnica dos coordenadores regionais da Defesa Civil, foram definidas as unidades em Guarus, Teresópolis, Vassouras e Frade, atendendo as regiões Norte e Noroeste, Serrana, Sul e Costa Verde. Cada posto avançado conta com uma estrutura padronizada composta por contêineres de 6 metros de comprimento, equipados com 102 colchões e 102 kits dormitório, contendo cobertor, lençol, fronha e travesseiro. E a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade vai implantar o curso interno de armamentos menos letais para a Guarda Civil Municipal de Teresópolis. A pasta visa preparar o efetivo para utilizar tasers, balas de borracha, sprays de pimenta, bastões e granadas de efeito moral. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial da cidade.
De acordo com a Secretaria, o objetivo é qualificar os agentes para o uso técnico, seguro, legal e proporcional dos instrumentos de menor potencial ofensivo. A pasta ressalta que as ferramentas serão utilizadas, quando necessário, em ações de segurança e ordenamento urbano de Teresópolis. No entanto, o treinamento ainda está em elaboração e vai ser ministrado por instrutores qualificados e experientes, conforme as exigências das instruções normativas vigentes. O curso terá aulas online e presenciais, abordando temas como características, manuseio e emprego operacional do armamento. Além disso, também será ensinado o uso diferenciado e progressivo da força, as responsabilidades penais e administrativas, entre outros. A medida foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E a Prefeitura de Petrópolis prorrogou por mais 10 anos o contrato de concessão com a empresa Águas do Imperador, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. Pois é, em um termo aditivo publicado no Diário Oficial do município e identificado pela nossa equipe, a equipe do Correio da Manhã, diversas metas devem ser cumpridas e investimentos devem ser realizados pela concessionária. Com a medida, o contrato, que antes tinha validade até 2028, ou seja, ainda faltava muito para vencer, agora passa a vigorar até o ano de 2053. A ampliação do prazo ocorreu porque o acordo já havia sido prorrogado anteriormente por 15 anos e agora recebe um novo aditivo, estendendo ainda mais a concessão. Apesar do longo prazo de vigência, o termo aditivo estabelece metas claras e com prazo definido para a concessionária. De acordo com o documento oficial, a Águas do Imperador deverá cumprir até dezembro de 2033 dois objetivos principais, sendo a cobertura de 99% no abastecimento de água potável no município e de 90% na cobertura do serviço de esgotamento sanitário. Essas metas passam a integrar formalmente o contrato e funcionam como parâmetros para avaliação da prestação do serviço ao longo dos próximos anos. Em resposta aos questionamentos levantados, a Prefeitura de Petrópolis informou que a revisão contratual tem como objetivo adequar o município ao Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado em 2020, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto em todo o país até 2033. Segundo o governo municipal, o contrato anterior previa metas menores, de 90% de água e 80% de esgoto, que já teriam sido cumpridas pela concessionária. Para o cumprimento das novas metas, a Prefeitura afirmou que os investimentos previstos foram ampliados em cerca de 160 milhões de reais, totalizando mais de 300 milhões até 2033, valor que vai ser investido integralmente pela Águas do Imperador. A administração municipal também destacou que a revisão contratual ampliou o impacto social da concessão. Entre as medidas previstas estão a ampliação da tarifa social, com aumento do número de famílias beneficiadas de 10 mil para 20 mil, o desconto de 50% para pequenos comércios, beneficiando cerca de 1.500 estabelecimentos com consumo mensal de até 5 mil litros de água. Além disso, está previsto o desconto de 80% nas tarifas de água e esgoto para instituições filantrópicas, desde que cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Prefeitura informou ainda que a extensão do contrato por mais 120 meses tem como objetivo recompor o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, diante dos novos investimentos obrigatórios. Como parte do acordo, a Águas do Imperador quitou antecipadamente, em dezembro de 2025, a outorga referente ao período de 2026 a 2028, no valor de 26 milhões de reais, e efetuou a remissão da dívida municipal, estimada em 17 milhões e meio de reais. Outra parte do acordo foi o repasse de 2 milhões de reais ao erário municipal, referentes à inadimplência ligada à tarifa social. A vereadora de Petrópolis, Júlia Casamácio, acionou o Ministério Público do Trabalho do Rio para investigar os atrasos frequentes no pagamento de salários e do 13º salário de trabalhadores do Hospital Clínico de Correias, HCC, na cidade.
A representação foi encaminhada para a Procuradoria do Trabalho do município de Petrópolis no dia 19 de janeiro de 2026. O HCC é uma entidade privada que presta serviços essenciais de saúde para o município, com atuação em atendimentos de interesse público e recebimento de recursos públicos, inclusive no âmbito do SUS, de acordo com a vereadora Júlia Casamasso, que acionou o Ministério Público do Trabalho. Os atrasos vêm se repetindo e afetam diretamente a subsistência dos trabalhadores. Então, a gente acionou o Ministério Público do Trabalho para que tome providências imediatamente, para que possa intervir, garantindo o pagamento dos funcionários e também analisando os contratos. As denúncias indicam pagamento apenas parcial no salário de novembro de 2025, sem quitação do restante, além de pendências de dezembro e do atraso no 13º salário de 2025. Parte dos trabalhadores relata que a situação compromete até mesmo o deslocamento para o trabalho, o que pode ter um impacto direto na qualidade e na continuidade do serviço prestado para a população. A gente teve algumas respostas, mas nada efetivo que garantisse os pagamentos serem depositados na data. E agora a gente segue recebendo denúncia. De acordo com a vereadora, trabalhadores, por receio de retaliações, relataram denúncias sem anexar documentos formais, o que reforça ainda mais a necessidade de apuração institucional pelo órgão competente. A parlamentar ainda ressaltou a importância do salário em dia. É o direito mais básico de todos os trabalhadores, sem contar que as contas não aguardam, os juros não esperam. No Diário Oficial de Petrópolis, do dia 6 de janeiro de 2026, consta um boletim de publicação que trata de um termo de ajuste de contas entre o município, por meio do Fundo Municipal de Saúde, e a empresa HCC Centro de Terapia Intensiva e Cirúrgica LTDA. De acordo com o extrato, o objeto é o pagamento de dívida referente a internações em leitos de UTI adulto tipo 2, sem cobertura legal, por termo anterior, na competência de abril de 2025. O valor global do ajuste é de R$ 1.145.000. O documento é datado de 3 de novembro de 2025 e assinado pelo secretário de Administração e de Recursos Humanos, Wagner Luiz Ferreira da Silva. O Correio enviou questionamentos para a Prefeitura de Petrópolis e também para o HCC, mas até o momento não tivemos esse retorno. E após a assinatura do termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Estado do Rio e o Teresópolis Golf and Country Club, o estabelecimento vai ter um prazo de 60 dias para apresentar o projeto técnico para a construção de um parque público em Teresópolis. O acordo extingue uma ação civil pública, assim como eventuais multas e pendências decorrentes do processo. Com isso, o clube fica autorizado a realizar eventos festivos de todos os tipos, desde que respeitada a legislação municipal. O TAC estabelece 17 medidas de cumprimento imediato. O parque deverá ter cerca de 19.200 metros quadrados e vai ser construído na rua José Gomes da Costa Júnior, em um terreno pertencente ao próprio Teresópolis Golf and Country Club. O termo também determina que o clube obtenha todas as licenças ambientais e urbanísticas necessárias para a execução da obra. Além disso, o termo prevê a construção de calçadas e passeio público em um trecho da rua Cruz e Souza, via que dá acesso a 8 bairros da cidade. A concessionária Águas da Imperatriz assumiu uma série de obrigações no acordo. Entre elas estão a doação e a instalação de equipamentos para o parque, cuja manutenção vai ficar sob sua responsabilidade por 5 anos. A empresa também ficará encarregada de reformar 4 pontes dentro do clube, além de executar obras de infraestrutura para a instalação de uma estação elevatória de esgoto e redes coletoras da área. O documento ainda prevê que a concessionária deverá fornecer R$ 40 mil em materiais para o piso do parque, enquanto o Teresópolis Golf ficará responsável por eventuais custos adicionais e pela conclusão da obra. A Prefeitura de Teresópolis, que integra o acordo como parte interessada, será responsável por analisar as licenças necessárias para a implantação do parque público e da infraestrutura de saneamento, além de responder posteriormente pela manutenção do espaço,
poda e paisagismo ao longo do tempo. Em caso de descumprimento do acordo, o Teresópolis Golf Country Club vai estar sujeito a uma multa de mais de R$2.100.000. Se o descumprimento for parcial, desde que não inferior a 50% do previsto, a penalidade vai ser aplicada de forma proporcional. Pois é, e o Teresópolis Golf Country Club foi questionado sobre o TAC e o prazo determinado, mas não tivemos retorno até o momento. E o nosso jornal, o resumo da nossa semana, fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e nós temos um novo encontro marcado na segunda-feira ao vivo, a partir das 7h30 da manhã, e eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.